Olá, no Memórias à União de hoje, nós vamos ter o prazer de conversar com o executivo Rui Leitão, um homem que já prestou muitos serviços ao governo da Paraíba, ocupou cargos de direção em várias empresas, em secretarias, mas também deu sua contribuição aqui na União. Aliás, ainda dá, porque ele foi superintendente, ele já escreveu livros editados pela União, o pai dele trabalhou em a União e hoje ele é colunista na União. E eu vou começar, Rui, não muito diferentemente de como eu começo essas conversas com esses protagonistas da história com a União. Vou fazer a mesma pergunta a você, que é: como foi que começou sua história com a União? Bom, quando fui nomeado superintendente do Jornal União, eu estava na Rádio Tabajara. Eu era superintendente da Rádio Tabajara e fui surpreendido por um convite do governador Zé Maranhão, no sentido que viesse assumir aqui a União. Mas eu já tinha um certo vínculo com a União, vínculos afetivos, inclusive, né? Como você falou, há pouco tempo, meu pai foi diretor da União. Então eu vim aqui algumas vezes e conversava, e sempre essa aproximação com a União. E como meu pai, por coincidência, vários dos passos da vida do meu pai, o Deus me deu a oportunidade de seguir essas trilhas, né? Ele foi da Casa Civil, eu fui da Casa Civil, ele foi da União, e eu assumi a presidência da União, do Instituto Histórico, sou do Instituto Histórico, da Academia Brasileira, sou da Academia Brasileira, então teve essa primeira relação afetiva. Na União, foi uma oportunidade muito interessante de trabalho, eu já estava numa empresa de comunicação, que era a Rádio Tabajara, e o governador me pediu para vir assumir a supervisão da União. Logo que eu cheguei, a gente fez as reuniões e 2 meses depois, 3 meses depois, quando eu já tinha um diagnóstico da situação da empresa, né? O governador me perguntou: Rui, como é que está? Como é que está a empresa? Como é que está a autarquia? Eu digo: não, o governador está muito bem, eu acho que ela é autossustentável, não sempre foi, porque tem uma receita que dá para cumprir com as suas obrigações financeiras e pagamento pessoal e tudo isso aí, porque é mantida praticamente pelo Diário Oficial, dos recursos, a receita do Diário Oficial, da editora e da gráfica. O problema é o jornal. É um jornal centenário, mas nós temos concorrentes assim muito fortes, porque o jornal sai de manhã, não dá para a gente concorrer com o Correio da Paraíba, com o Norte, que as duas circulavam diariamente, né? E disse: mas qual é a sua sugestão? Eu digo: a minha sugestão é transformar o jornal em vespertino. Porque aí, quando a gente fizer o jornal vespertino, primeiro nós vamos pautar a imprensa da Paraíba, né? Nós vamos sair toda tarde com informações Quentinhas, né, que os jornais circulados pela manhã não haviam trazido. E além do que, isso vai fazer com que os outros jornais fiquem esperando a nossa edição para poder pautar o que eles iam colocar no dia. E vai antecipar de certa forma também, né, Rui? E outra coisa, eu disse para o governador, outra coisa, os jornais de Correio da Paraíba do Norte, quando você alguma matéria contra o governo, a gente já está fazendo a defesa, né? Aí disse: eu acho essa ideia muito boa. Bancou. Muito boa. Eu digo: posso? Aí a gente fez aí, chamei Eduardo, que era passou a ser o editor do jornal, e montamos o projeto e foi um sucesso. Primeira semana passamos a vender, colocamos na rua para vender, com os gazeteiros, tal, aumentou o número de assinantes, e o jornal realmente, essa experiência foi uma experiência muito positiva. Claro que hoje a situação é diferente, que hoje só tem a União circulando, então nós não temos concorrência pela manhã, mas na época foi muito positiva, e eu vou só contar alguns fatos interessantes que ocorreram nesse período. O primeiro deles é o seguinte: tem um fato histórico, né? Eu estava no dia 11 de setembro de 2001, eu me lembro bem que eu estava na minha sala, quando o Eduardo me chamou e disse: olha, vem ver aqui. Eu fui lá para a sala e vi na televisão, que foi o bombardeio das Torres Gêmeas lá em Nova York, que é terrorista. Então, a gente assistiu e tal. E o jornal, à tarde, saiu com a fotografia das duas torres bombardeadas, né? Talvez tenha sido um dos poucos jornais no mundo que tenha uma fotografia na capa no dia do evento, no dia do acontecimento. Então, foi uma coisa importante. Por exemplo, outro fato interessante: no dia que Antônio Carlos Magalhães fez o discurso renunciando ao Senado, ele fez o discurso lá no Senado às 4 horas da tarde. Aquela história do painel, né, que ele manipulou, né? Às 4 horas da tarde. Nós seguramos o jornal, às 6 horas o jornal estava na rua com o discurso na íntegra de Carlos Magalhães. Quer dizer, a cobertura completa. Por exemplo, Copa do Mundo de 2002, né, na Coreia e no Japão.
todos os jogos eram pela manhã. Nós circulamos com um caderno especial, saía à tarde com todas as informações do que aconteceu no dia da Copa. Os outros azeitões no outro dia. A gente da tardinha já fazia um caderno especial com todas as informações. A União era a internet da época, né? Antecipava tudo. Antecipava tudo. Então, eu acho que foi realmente muito interessante, né? Nesse aspecto, essa experiência foi bem interessante para o jornal, que eu acho que é um fato histórico da vida desse veículo de comunicação centenário, né, escrito da Paraíba. Eu acho que foi interessante. Eu sou muito orgulhoso de ter participado e ter contribuído com essa fase da história do jornal. Você é de formação bancária, né? Digamos assim, você trabalhou muito tempo no Paraibã, e como foi que você saiu das hostes bancárias e veio parar no governo? Porque, por exemplo, no Paraibã você deve ter entrado por concurso, aquela coisa toda, né? Naquele tempo não existia concurso. Eu entrei no Paraibã em 1968. Foi um ano de plena efervescência do movimento político estudantil, que culminou com as 5 no dia 13 de dezembro. E na época eu militava na política estudantil. No liceu, eu era diretor do Grêmio da Aula Santiago Rangel, inclusive concorriam à eleição como vice-presidente. Eu digo até que, por sorte minha, eu perdi a eleição, perdi por poucos votos, mas perdi. Talvez se tivesse ganho, a minha história de vida fosse outra. Que tivesse acabado de cadeia, né? E meu pai tinha assumido interinamente a Secretaria de Educação no lugar de Antônio Marins, né, que afastou-se por um tempo. E meu pai ficava preocupado com isso. E a gente divergia político ideologicamente, e tinha umas diferenças de pensamento político, né? Mas aí eu ficava preocupado com essa minha militância, minha mãe também. Aí foi que minha mãe falou com Oscar Sampaio Esgueiro, que era o diretor do banco, e era muito amigo do meu pai. E eu ingressei no banco com convite e passei a ser, abandonei a militância, mas passei a ser bancário, né? E me integrei profissionalmente como bancário. Com 21 anos de idade, eu era gerente dos gerentes. Eu era gerente geral, que eu chefiava já todos os gerentes nas agências do Banco do Estado da Paraíba. E fui assim, crescendo até 1983, quando eu assumi a diretoria do banco, a administrativa do banco. E aí recebi um convite do governador Wilson Braga para assumir a Secretaria de Controle das Estatais. Bom, a partir daí eu não voltei mais para o banco, passei a ocupar cargos públicos, nunca mais voltei para o banco, fiquei vinculado ao banco, mas aí percorrendo vários caminhos na administração pública, e na administração pública e também no movimento sindical, que eu fui diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Empresas de Crédito, a Contec, lá em Brasília, logo depois da Constituinte, que eu também tive trabalhando na Constituinte. Mas aí você estava na administração pública quando recebeu o convite para vir para cá? Não, aí eu percorri vários caminhos. Quando eu recebi o convite para vir para Tabajara, eu estava no IFAEP, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico da Paraíba. O governador me chamou para assumir a Rádio Tabajara e me dando uma missão, inclusive. Ele disse: olha, Tabajara, nós estamos com a concessão da FM há 11 anos, e a gente tem 120 dias para instalar a rádio. Se a gente não instalar a rádio de 120 dias, não colocar no ar, a rádio, a gente vai perder a concessão. Eu disse: mas eu não entendo nada de rádio. Como é que eu vou instalar? Você está me dando uma missão muito difícil para mim, que eu não sei nada disso, tecnicamente, não sei. Então, se vir, arranja uma pessoa. Eu convidei Chico Remígio, se vocês conhecem Chico Remígio, assumiu a diretoria, ele conhecia tudo. Com 105 dias, a gente colocou a rádio no ar. Liguei para o governador: sintoniza aí a 105.5. Aí ele vibrou, deve colocar a rádio no ar. Um ano depois que eu estava na rádio, quer dizer, a rádio foi inaugurada em 99, em abril de 2000, aí ele me telefona e disse: eu quero que você vá assumir agora a União. A emissão também? A emissão também. Eu vim para aqui, para a União, substituí Zélio Marcos, que é uma pessoa que eu tenho uma amizade muito grande, gosto muito dele. Eu acho que ele fez também um excelente trabalho aqui, enquanto passou pela superintendência da União. Mas aí as razões da substituição, não sei exatamente por quê. Mas eu vim para cá e foi uma transição tranquila, até por conta da amizade que eu sempre tive com o Zélio. E foi quando eu vim para a União e ficamos aqui e começamos a fazer esse trabalho. Um trabalho, inclusive, não só, aí a gente fez um trabalho, o diretor técnico era Nelson Coelho, e na época também nós tivemos alguns trabalhos interessantes a partir
editoria, questão editorial voltada para a cultura, né? Como coincidiu com o milênio, no 2000, a gente estava vivendo a virada de milênio, né? Então nós fizemos um programa, tinha um projeto muito interessante, que é Nomes do Século. São as publicações que a gente fazia, identificando quem são os paraibanos assim, que foram importantes na história da Paraíba, em todos os segmentos, em todas as atividades, e a gente convidava alguém para escrever um pouco sobre a vida e a biografia dessas personalidades. E eu acho que foi feito, não sei exatamente quantas edições, mas parece que 45 personalidades da Paraíba foram biografadas, né? E isso é um trabalho importante, foi feito. Além também foi feito sobre a memória política da Paraíba. Entrevistamos várias pessoas da política. A cada mês a gente colocava um caderno na União, onde a gente entrevistava personalidades da política ainda vivas, que pudessem prestar um depoimento de como tinha sido a atuação dele na atividade política da Paraíba. Buriti, alguns governadores, ex-governadores, nós entrevistamos, e eu acho que isso é um material que está aí, deve estar aí arquivado, e faz parte desse acervo, que eu acho que é um acervo importante da história da União. Se não fosse por nada, pela história, né? Não, claro. Só os ex-governadores que vocês devem ter, na época, tido acesso, porque hoje você veja, se quiser fazer um trabalho desse, independente da instituição que patrocine, a União, o Instituto Histórico, a Academia, quem quer que seja, você tem pouquíssimos governadores vivos, ex-governadores. Exatamente. E era essa a preocupação que a gente tinha, né? De exatamente tentar conversar com esse pessoal enquanto eles estavam em vida, porque os depoimentos deles ficavam registrados como memória importante para que as gerações futuras pudessem conhecer quem foi cada um deles e como é que eles atuaram. Né? Ô Rui, você falou muito do jornal, essa história, você não era jornalista, né? Mas veio com a missão, né? E eu me lembro que a União, ela não era só, nem nunca foi, e não é hoje, só o jornal. Tem a parte gráfica, tem a editora e tem o Diário Oficial. Como foi que você lidou com essas outras atividades que a empresa prestava e presta ainda serviço? E nessa história de que foi uma missão, tem que cumprir, e como é que a gente vai organizar aqui? Essa parte da editora e da gráfica, eu trouxe uma pessoa para cá, o governador me deu liberdade de escolher. Eu trouxe Francisco Pontes, a lei que deve ser quem é Francisco Pontes, que também tinha uma experiência muito grande devido à universidade, trabalhou na editora da universidade e deu uma contribuição muito importante. Quer dizer, esse meu desconhecimento dessa parte técnica da editora foi suprida por essa experiência do Francisco Pontes. Então a gente teve um trabalho, quer dizer, tinha o Nelson Coelho, que era um jornalista atuante, experimentado, para cuidar dessa parte do jornalismo, da parte do jornal propriamente dito, e dessa parte da cultura também, o Pontes cuidando da parte mais técnica, e eu estava na parte administrativa do jornal. Assinava o cheque, né? Que é uma das coisas ruins da administração pública, ser ordenador de despesa. Porque você passa um tempo, depois de muito tempo, de repente o Tribunal de Contas chama para você explicar uma diária que você trabalha e você não sabe onde está, não se lembra. Essa é uma das desvantagens de quem ocupa cargo da administração pública hoje, é aquele que é ordenador de despesa. Por isso mesmo que você tem que ser extremamente criterioso, né, Rui? Criterioso e se cercar de pessoas que sejam também criteriosas e que sejam de sua absoluta confiança, né? Para poder você ficar tranquilo de que aquilo que você está assinando, né, não vai lhe trazer problemas na vida futura. Então, na parte da editora, você me falou esse vínculo com a União. Com a editora, depois que eu saí da União, quando eu comecei a escrever, na verdade, eu me tornei escritor. É uma das coisas interessantes também da minha vida, que eu me tornei escritor depois que meu pai morreu. Meu pai era escritor, tinha 17 livros publicados. Mas eu não escrevia nada. Historiador, inclusive. A coisa que eu escrevi foi quando ele publicou um livro, Inventário do Tempo, que é um livro de memórias. Ele me pediu para escrever a orelha do livro, eu escrevi a orelha. Mas eu nunca escrevia nada. Mas depois que ele morreu, eu comecei a escrever e fiz o meu primeiro livro publicado. Foi editado aqui pela União, que é 1968, O Grito de uma Geração. Porque, como eu vivi o ano de 1968, e depois fui fazer pesquisas em jornais e outros documentos, outras fontes de pesquisa, e eu
comecei a relatar o que aconteceu no ano 68, que foi um ano mítico, um ano de transformação, um ano de mudança no mundo inteiro, em todos os sentidos, área cultural, quebra de paradigmas, foi um ano de transformação. Daniel Cohn-Bendit na Europa, né? Não, é aquele movimento aqui da Universidade de Nantes, lá na França, enfim, e aí no mundo inteiro. Então, eu acompanhava aquilo, eu faço o relato, desde na ordem cronológica do que aconteceu, na Paraíba, no Brasil e no mundo, de 1º de janeiro até 31 de dezembro. Né? Por isso que seus artigos na União, de vez em quando, tem Não, uma memória, né? Coisa que às vezes, Agora às mesmo... vezes são textos, às vezes, que estão no livro e que eu atualizo, que eu na pesquisa comecei a pegar informações novas. Recentemente, quando houve a questão da divulgação da carta, da USP, do Lago São Francisco, você escreveu, então, se eu não me engano, 2 artigos, a carta de 77, né? E rememorou mas bem a história. Ele não estava no livro, né? Ali são informações já porque eu fico nessa... Herdei do meu pai essa coisa de pesquisador, de estar curiosamente buscando informações, né, que na intenção de registrar isso, escrever, para que as novas gerações tenham conhecimento do que aconteceu na história recente do país e a história mais antiga. E esse livro, 1908, o Guia de Geração, foi um dos livros. Aí depois eu escrevi sobre, que foi também numa parceria com a editora da UEPB, esse 1908, o Guia de Geração. Depois eu escrevi um, também editado aqui, que foi Canções que Falam por Nós. Que eu comecei a fazer um trabalho, né, tentando interpretar as mensagens contidas em letras das canções da MPB, né, que é uma coisa um tanto inédita na literatura brasileira, né. Tem alguns, como Rui Castro, algumas pessoas que se dedicam a isso, mas o meu trabalho é um tanto diferente dos dele, porque eu apanho a letra da música e tento interpretar, depois de fazer uma pesquisa sobre o contexto histórico e pensar também pegar alguma informação no que motivou o compositor a elaborar a música, a escrever a música e a produzir a música. E aí são 300 canções, né, desde Pixinguinha, Noel Rosa, até Skank, Roberto Carlos e tal. Então eu fiz esse livro. Na verdade, quando a gente faz outro trabalho desse, a interpretação é a interpretação pessoal, quer dizer, necessariamente não quer dizer que aquilo que o compositor quis dizer quando escreveu, não é a mensagem. Exatamente, é uma leitura, né? Uma leitura minha pessoal. Tá? Por isso que um dos livros recentes que eu fiz, que é Um Olhar Interpretativo das Canções de Chico, que é dentro da mesma linha, né? Eu faço 100 canções de Chico Buarque, depois que eu boto um olhar, né? O olhar, é um olhar, que é o meu olhar. E pode não coincidir com o próprio olhar de Chico, que eu quero dizer, outras pessoas que possam também interpretar de forma diferente. Não, esse já foi interpretado, esse foi editado pela Ideia. Pela Ideia, que é outra editora daqui, né? Que voltada assim, para as questões culturais. Mas tem 2 livros, tem um outro livro também editado pela União, que foi A Essência da Sabedoria Popular. É um trabalho que eu fiz de pesquisa dos ditados, provérbios, quer dizer, a manifestação popular. Mas como é que tu encontra tempo, hein, para isso? Porque virou você mania. sempre teve missões, né? Como você mesmo disse. Virou mania. Eu sempre me acordo de manhã, às vezes de madrugada, de manhã. É disciplinado. Eu vou para o computador, vou pesquisar, vou olhar e tal. E quando eu digo, eu vou fazer um trabalho sobre isso, aí me dedico a pesquisar sobre determinados temas, e daí saio. Como resultado sai, às vezes, a edição de um livro. Estou com três trabalhos de literatura agora sendo elaborados. Um deles praticamente pronto, nessa mesma linha das músicas, de interpretação da música, é um de Caetano, que é chamado Caetaneando, é o título do livro, são na mesma linha. Um outro que eu estou fazendo, que não é um livro de memórias, vai receber o mesmo título do livro de meu pai, Inventário do Tempo 2, mas é um livro onde eu conto até os meus 35 anos de idade, eu conto a história do que aconteceu, coisas que eu fui protagonista, outros que eu fui testemunha, outros que eu tive conhecimento, mas me arrisco a fazer alguns comentários e pesquisar na história o que aconteceu com esse fato e dando essa informação. Então esse é um outro livro. E um terceiro, que é um trabalho por encomenda, eu fui contratado pelos Sindicatos Bancários da Paraíba para fazer um trabalho. Os Sindicatos Bancários da Paraíba, eles estavam querendo comemorar agora, no dia 23 de outubro, 81 anos de existência. E me contrataram para fazer um trabalho para editar um livro comemorativo do aniversário.
Só que quando eu comecei a pesquisar, descobri que o sindicato não foi fundado em 1941, como eles imaginavam. Mas o sindicato foi fundado em 1935. 35? É. Então foi Antes, 6 anos antes. Então, essa data de 41 que está comemorando o aniversário é a data do reconhecimento sindical oficial. É. Legal, Carta sindical. Carta sindical. Porque foi exatamente na época, essa de 41, já estava no Estado Novo, na ditadura Vargas, e quando o Getúlio Vargas tentou regulamentar a atuação dos sindicatos, como é que era a estrutura do sindicalismo e tal. E foi um sindicalismo muito ligado ao patronato, muito ligado, tutelado pelo Estado, né? Na verdade, foi um sindicalismo muito tutelado pelo Estado. Mas aí por conta disso, esse livro que estava sendo lançado agora, só vai ser lançado em abril do próximo ano, e me deu mais tempo para pesquisar, que não é uma brincadeira se pesquisar 80 e tantos anos de existência, até porque lá no sindicato não tinha um acervo e um arquivo organizado, eu tive que buscar informações e tal. Mas é um trabalho que é um desafio que eu enfrentei e eu acho que vai ser interessante. Rui, dessas suas relações com a União, da edição de livro, do trabalho na superintendência, hoje como articulista, você inclusive já tocou aí em algumas lembranças históricas importantes, mas que outras boas lembranças você teve, ou você, por exemplo, você dizer que houve um aprendizado na minha época que eu passei aqui, por exemplo, eu aprendi, você tocou aí en passant, eu que estou fazendo a leitura, um olhar sobre o que você disse, tá certo? Pegando carona aí no título do seu livro, por exemplo, a questão do critério com o ordenamento de despesas por conta da necessidade de prestar contas, não é isso? Então, por exemplo, isso é um aprendizado, embora você já tenha vindo de outras histórias no serviço público e já devia saber disso, né? Mas o que eu digo é assim, o que é que você acha que foi uma grande contribuição para você que essa sua história com a União trouxe? Não, veja bem, uma delas foi o fato de que eu contei com apoio muito forte do governador. Porque você quando exerce qualquer cargo na administração pública, se você não tiver um apoio forte do gestor maior, fica difícil você cumprir com a sua missão da forma que você deseja fazer. E o governador Zé Maranhão sempre me deu um apoio muito, muito forte. Só para você ter uma ideia, que é uma coisa que a atual gestão da empresa Paraibana de Comunicação está fazendo também, que está contando com esse apoio, da NHC conta também com esse apoio, da mesma forma do governador João Azevedo. Mas na época, quando chegamos aqui, a gente tinha muito as repartições, algumas secretarias do governo, alguns órgãos do governo, mandavam suas publicações para cá e se incomodava em pagar e ficava acumulando o débito aqui, e isso trazendo um problema de ordem da própria saúde financeira da empresa. Que tinha que gastar com insumos, não, a gente estava gastando, na produção, e aí ficava papel importado. Promovia um desequilíbrio financeiro da empresa. E eu comecei isso com o governador, e disse, não, a partir de agora, vou baixar chamou o secretário de Finanças, baixou o secretário de Comunicação, a partir de agora só publica quando pagar, todo mês tem que pagar, e as prefeituras, se não pagasse, retia, fazia a retenção do ICMS. Começou a fazer isso e deu certo. Muita gente que vinha publicar livros aqui, e vinham já, inclusive eu me lembro de história, não vou citar nome, né, juízes que publicavam e diziam, não, mas eu vou falar com o governador. Eu digo, pode falar. Quando eu ia falar com o governador disse, não, eu não posso abrir mão, porque isso é uma... Eu mesmo pago, né? Eu me lembro que Zélio Marques contava a história de que ele pagou com cheque, e Zélio já trazia esse cheque na mão, porque toda vez que via alguém que o governador pagou... Como é que eu posso dispensar o seu, né? Então essa é uma coisa também que me deu assim, uma experiência interessante, um aprendizado muito grande. Rui, a gente, nessas histórias todas com a União, a gente sempre contou com... A gente sabe que o administrador sozinho não fez nada, né? Você disse que teve o apoio do governador, e uma curiosidade minha, assim, o governador, quando teve a conversa com você para pedir a sua contribuição dirigindo a União, ele fez alguma recomendação assim especial? Ele disse como é que iria? Porque, por exemplo, você deve ter dito, governador, eu não sou jornalista, né? Como foi que foi a conversa com ele? Não, a conversa com ele disse, olha, o trabalho que você fez na Tabajara, você vai fazer agora na União. Eu quero que você dê uma olhada de uma forma
mais de executivo para a autarquia, naquele tempo era uma autarquia, para a autarquia, a União. E claro que eu coloquei para ele algumas posições, algumas necessidades de apoio, ele deu todas, mas eu também, uma coisa que eu coloquei para ele, governador, nós precisamos também descaracterizar, não é fácil, mas a gente pode diminuir, minimizar um pouco essa história de que a União é um jornal, um órgão de comunicação chapa branca. Claro que a gente vai ter que fazer a defesa do governo, divulgar as ações do governo, mas a gente não pode, a gente tem também uma certa liberdade de colocar informações críticas, construtivas e informações de deixar também as pessoas que fazem a oposição ao governo também ter seu espaço de comunicação, desde que não fossem manifestações de agressividade, manifestações de baixaria política, baixaria política. Mas a política com P maiúsculo, que a gente pudesse divulgar. E ele deu essa liberdade, a gente colocou isso, a gente conseguiu fazer com isso. Eu tive a sorte de contar com a equipe aqui na redação, uma equipe muito competente, e eu me lembro bem uma vez que, quando houve a necessidade de fazer uma substituição na redação, que o Rubens teve que sair, Robson Nóbrega teve que sair e nós tínhamos que nomear o novo editor-chefe, né? Aí eu fiz o seguinte, bom, aí o governador quer que você quer? Eu digo, não, governador, eu posso fazer o seguinte, eu não conheço, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar que os jornalistas, o pessoal que faz parte da redação, escolha democraticamente quem vai ser o editor. E também foi uma experiência inovadora, né? Aí chamei todo mundo naquela sala aí da redação, aí todos, bom, foi o seguinte, quem vai escolher o novo editor é o grupo de jornalistas que compõem a redação, que se integram a redação. Então vocês ficam à vontade, pensem hoje, amanhã de manhã vem para cá e você me diga quem foi escolhido. Mas no dia de chamação, nós escolhemos Eduardo Carneiro. Aí foi quando ele assumiu, e Eduardo fez o trabalho, ele era muito competente, era um rapaz assim, muito dedicado e muito competente, profissional do melhor nível. E eu tive essa sorte de contar com pessoas assim que deram contribuição muito interessante para a época da minha gestão na União. Você não era jornalista, você já tinha a experiência, talvez vinha daí, né, de cuidadinho com as finanças, porque banco, né, a gente sabe que não alisa, né? Inclusive tem legislação própria, tem um órgão máximo que faz toda a gerência, que é o Banco Central, né? Mas você teve essas alternativas, essas saídas, sempre procurou se cercar de pessoas que tinham o conhecimento e podiam lhe ajudar na administração. Mas, como a gente já colocou aqui, ainda falta uma questão aqui da União para você tocar no assunto, porque você tocou no jornal, tocou na gráfica, tocou no Diário Oficial logo no começo, dizendo que era uma grande fonte de receita, mas e a gráfica em si, prestar o serviço para o Estado, prestar o serviço para a sociedade, imprimir papéis, documentos. Como foi que você conseguiu, por exemplo, modernizar a gráfica, comprou alguma máquina? Como é que foi a história com a gráfica? Nós compramos gráfica, compramos a impressora, a gente fez um trabalho articulado com a gráfica de São Paulo, com a editora de São Paulo, do estado de São Paulo, né? E conseguimos adquirir, eles estavam comprando uma máquina mais nova e conseguimos uma máquina bem mais moderna, bem que pudesse atender as nossas necessidades aqui. Então, alguns equipamentos, nós compramos equipamentos novos, renovamos os equipamentos da gráfica para a época, eu acho que foi uma evolução, e eu acho que a gente ganhou muito em termos de condições de atender as demandas, não só da administração pública, mas também as demandas da iniciativa privada, porque a gente não atende só encomendas ou solicitações de publicações de impressão gráfica do governo, mas também das empresas que vieram aqui, desde que paguem, né? Não tem, a gente está fazendo isso. Prestou o serviço, né? Precisa da remuneração. Outra coisa interessante também na época, nós criamos aqui o Clube do Assinante. Logo que depois o jornal passou a ser vespertino, aí eu disse, bom, vamos fazer agora também um Clube do Assinante e oferecendo algumas vantagens para quem quer um cartãozinho. Às vezes cartão tinha inclusive descontos em lojas comerciais que a gente firmava convênios e tal. E foi também, isso permitiu que a gente tivesse assim
um número maior de assinantes do jornal, que passou a ser vespertino, um jornal que tinha outra, as pessoas passaram a ter mais interesse em ler o Jornal União no dia a dia, porque era o jornal que trazia informações novas, não havia concorrência direta com os jornais da manhã, que circulavam pela manhã, e criamos esse clube do assinante, né, com o cartão azul, e eu acho que isso deu uma dinâmica maior à circulação do jornal, à própria população, porque a gente sabia que o jornal, antes disso, ele era lido, praticamente a sua circulação ficava restrita às repartições públicas, né? O jornal circulava, a não ser os intelectuais, a cultura, que o jornal sempre teve uma linha editorial muito voltada para a cultura, e o mundo intelectual, o mundo da cultura, sempre teve interesse em ver o jornal, porque no domingo, principalmente no domingo, Correio das Artes, que é hoje. Então, esse pessoal sempre demonstrou interesse em ler o Jornal União, em razão da sua linha editorial voltada para a cultura. Mas não na questão noticiosa, né? Nós sempre tivemos bons articulistas, né, no jornal, né? Historicamente sempre teve bons articulistas. Da crônica, então, né? O jornal tem uma riqueza na sua editorial muito boa nessa questão na política. Esse tempo do jornal vespertino ganhou outra conotação, despertou outros interesses da sociedade paraibana, porque a gente não ficou vinculado só a essa atenção das pessoas que viviam no mundo da cultura, mas pessoas que viviam no mundo da notícia, da informação, da prestação de serviço público, né, da economia, do turismo. Eu comentando com colegas que você seria o entrevistado do Memórias da União, aí um deles fez a observação, disse, apesar daquele ar sério, daquela feição circunspecta que Rui tem, foi um grande diretor no que diz respeito à solução dos problemas que envolviam os funcionários. Que contribuição foi essa que você deu, Rui, que o corpo de colaboradores tem essa gratidão por você? Aí já vem também uma experiência antiga que foi do Paraibano. Eu fui diretor de recursos humanos do Paraibano. Durante muito tempo fui diretor de recursos humanos. E sempre fui uma pessoa assim, muito voltada para perceber quais eram as necessidades do corpo funcional do próprio banco, e aí na União não podia ser diferente. E por onde eu passei, eu sempre tive assim, essa relação muito próxima, muito democrática, com abertura para conversar com todos eles, de atender dentro da medida do possível aquilo que era uma necessidade do funcionário, claro que sempre restrita as regras, definindo as regras, não permitindo abusos, mas também oferecendo a oportunidade que a gente pudesse atender demandas do corpo funcional. Cumprindo a lei. Cumprindo a lei. Então, essa relação foi uma relação muito, muito positiva e muito democrática, né? Isso deve ter sido também em razão dessa experiência que eu tive durante muitos anos no banco como diretor de recursos humanos. Se preparou, né, tecnicamente, digamos assim. Mas você se lembra de alguma medida que você tomou? Por exemplo, você, digamos, regularizou o atraso do FGTS, regularizou as contribuições com a Previdência, ou sei lá o que. Isso eu estou falando como providências que pudessem ter sido tomadas, porque há uma gratidão muito grande do pessoal por você. Na época, hoje não é possível, que na administração pública você tem que viver condicionado a algum regramento e algumas imposições legais por época, né? Naquela época não existia tanto essa rigidez como tem hoje na questão do tratamento das relações trabalhistas. Então, os prestadores de serviços, que hoje a gente não pode ter na administração pública como prestador de serviço, na época a gente tinha os prestadores de serviços, né? Os contratos de prestadores de serviços, que agora a EPC está fazendo um concurso público, a exigência do Tribunal de Contas, do próprio Ministério Público do Trabalho, no sentido de que, no impedimento de que o ingresso no serviço público, qualquer que seja a situação, a personalidade jurídica se for empresa ou uma secretaria ou autarquia, mas o ingresso num órgão que seja vinculado à administração pública, ela tem que ser através de concurso público. Na época não existia. Então a gente tinha, boa parte do nosso pessoal aqui era prestador de serviço. E esses prestadores contratados de prestadores de serviço, eles não tinham direito nem a férias, nem a 13º. O entendimento era esse, que não podia ter direito a férias e a 13º.
E eu fui fazer a consulta ao Tribunal de Contas, conversei com o pessoal, com a Secretaria da Administração e tal, e a gente trabalhou no sentido que as pessoas passaram a ter esse direito trabalhista que era concedido aos demais, mas eles tinham um tratamento diferenciado. Então isso foi uma coisa que repercutiu bem na época e as pessoas se sentiram gratificadas, agradecidas por essa iniciativa. Rui, esse é o lado bom da história, né? Que a gente, eu não estou dizendo que você seja uma pessoa vaidosa, mas eu digo assim, que diz respeito a essa vaidade boa de que a gente prestou um bom serviço, certo? Mas teve algum momento assim que você precisou dar um murro na mesa, que você precisou impor uma decisão assim que você achou que, olha, é o seguinte, tá muita conversa, muita coisa, mas a gente tem que decidir e a decisão é esta. Não, quem administra vive esses momentos, né? Zé Américo dizia que administrar é contrariar interesse, né? Exatamente. Tem momentos assim que você, como administrador, você é obrigado às vezes a rescindir um contrato por alguém que infringiu as normas, infringiu... Até os termos do contrato mesmo, né? E a gente é obrigado a tomar decisão, por mais pesaroso seja, fazer essa comunicação à pessoa que está sendo demitida, é uma coisa que me deixava... Eu saía para casa abatido e ficava, porque eu me solidarizava com a situação que estava vivendo, porque eu imaginasse eu na mesma situação deles. Mas eu tinha a obrigação de fazer isso, são ônus do ofício, né? Você tem a obrigação de fazer para questão até de responsabilidade administrativa. E algumas vezes eu fui obrigado a fazer isso. Eu me lembro de uma das vezes, um repórter fez uma matéria e nessa matéria ele colocou o nome de um parlamentar, que era muito ligado ao governo, e colocou o nome, errou o nome, ele como se fosse de outro partido e tal. Isso gerou alguma coisa parecida com aquela coisa que aconteceu da União, que é a grande barriga da história da União, que foi da época da nomeação, quando Geisel foi indicado. O Ernesto foi o indicado e a União disse que foi Orlando. E isso com o Hernando Sato terminou demitindo todo mundo. Caiu todo mundo. Secretário de Comunicação. Diretor da União, secretário de Redação. Caiu todo mundo. Quando caiu o prédio, né, Rui? Foi. Mas foi uma coisa... Então, desse caso aí, houve também essa repercussão, claro que não foi na mesma dimensão desse caso do presidente, mas era um parlamentar que era vinculado ao governo, ele não gostou, reclamou do governador, e o governador disse, olha, está acontecendo e tal, tá? E eu fui obrigado a afastar eu não vou citar nome, que é uma pessoa que ainda vive, é meu amigo, mas eu fui obrigado a afastar porque era uma imposição. Então, são coisas assim que acontecem na nossa vida enquanto gestor público, que a gente tem que ter a coragem de enfrentar, ser determinante na posição a ser adotada, mas também sem perder a percepção do quanto isso pode afetar a vida de outra pessoa e a gente tentar administrar de forma que, primeiro, ser sincero. Eu acho que uma coisa que eu sempre coloquei é de que nessas situações você não pode mandar recado, você tem que chamar a pessoa e conversar. Olha, aconteceu isso, eu sou obrigado por essa posição, nada de pessoal contra você, mas não há outra alternativa a não ser lhe afastar, né? A pessoa vai saber que eu não agi de má fé, nem agi de forma de perseguição, né? Nem assodadamente, nem foi uma questão de perseguição pessoal, pelo contrário, né? E dessas pessoas, inclusive esse jornalista, ele hoje é meu amigo e entendeu perfeitamente a minha posição, não deixou de ser meu amigo por conta disso. Ô Rui, a Superintendência da União, a direção da União também exige um contato direto com os outros poderes. Tem a Assembleia não apenas como fonte de informação política, o Judiciário não apenas como fonte de informação jurídica, mas digamos assim, a correspondência de interesses. A Assembleia tem um diário legislativo, o Judiciário tem o Diário da Justiça. E, além do mais, todos são fontes de informação. Como foi o relacionamento, como é que você tratou disso? Inclusive, a gente sabe que, durante muitos anos, esses diários da Justiça e do Legislativo, eles não eram pagos, por exemplo. Esse é um problema. Esse é um problema enfrentado, porque esse problema envolvia também interesses políticos, né? Prestígios políticos dos chefes desses poderes, né? No Judiciário eu não tive grande dificuldade, eu tive mais na parte do Legislativo. E com essa determinação do governador de que todo mundo tinha que pagar, eu fui cobrado do presidente da Assembleia Legislativa na época, e isso gerou uma certa
certo ruído de comunicação, uma certa dificuldade, demandou tempo para que esse problema fosse solucionado, porque ele resistiu muito a pagar, mas sentamos na mesa, ele, o governador, depois de muita conversa, terminamos parcelando a dívida, aí ele foi pagando aos poucos, mas isso gerou a questão uma cultura que na época, de que determinadas, e isso até hoje é mais ou menos assim ainda, determinadas que ocupam cargos de importância na estrutura administrativa, seja de qualquer um dos poderes, as pessoas se acham com muita autoridade, se acham com muito poder. Aí não admitem ceder a algumas imposições e algumas definições de quem acha que que não está no mesmo nível da hierarquia do poder na estrutura administrativa do governo. Mas foi superado, o problema foi resolvido depois de algumas conversas. E o objetivo era nobre, né, Rui? Não estava se pedindo nada fora do... Mas a Assembleia não imaginava assim. Isso vai me trazer problemas de ordem financeira que eu estou sem pagar há muito tempo. De repente começa a pagar, isso vai tirar recursos do dia a dia aqui da minha administração. O meu orçamento é do que eu disponho, né? Claro, eu entendi o ponto de vista dele, entendi. Agora, uma coisa é você dizer, não, eu não vou pagar. Outra coisa é dizer, então foi o seguinte, vamos negociar, o senhor vai parcelar esse pagamento, a partir de agora você vai pagar, coisa desse tipo. Mas houve uma resistência, não vamos citar nomes, mas houve uma resistência, mas essa resistência foi superada, graças também à habilidade do governador Zé Maranhão, que chamou o presidente da Assembleia da época, e conversamos, e essa coisa foi superada e terminou se harmonizando aí os interesses. Você, no começo da entrevista, falou da responsabilidade, de que você tem que ter um cuidado, porque às vezes, anos depois que você termina a gestão, o Tribunal de Contas pede uma explicação sobre uma diária que foi autorizada e você não se lembra nem para que foi. Eu digo, você chegou a ter algum tipo de problema com o Tribunal de Contas? Na União, não. Eu tive na Rádio Tabajara. Na Rádio Tabajara eu tive um problema desse tipo por conta de uma falha contábil da contadora. A contadora teve uma falha contábil e, na verdade, eu tive dois problemas na Tabajara. Foi que o Tribunal de Contas, inclusive, me condenou e eu fui condenado à revelia, porque não recebi a intimação para me defender. Por isso que eu fui condenado à revelia. Mas eu contratei um advogado e nós fizemos a defesa e, por sorte minha, eu próprio fui lá na reunião, na sessão. Sua formação acadêmica é de Direito? Não, administração. Administração, né? Eu fui lá com o advogado, fiz a própria defesa e o relator foi permaneceu com o voto pela condenação, porque ele disse que ele não foi à revelia, porque foi comunicado por via internet, mas eu nunca recebi essa comunicação, não quis saber. E o presidente, que era Catão, também ficou contra. Mas os outros, todos votaram a meu favor, e os depoimentos de todos foi muito interessante para mim, foi muito gratificante para mim, porque todos os conselheiros, nominando Diniz, Arnóbio, todos eles disseram, olha, eu vou votar favoravelmente, porque Rui, eu estou percebendo, eu conheço a história de Rui, conheço a história a linha de conduta dele enquanto administrador público, e eu não posso reconhecer que ele deixou correr isso de propósito e cometer sem justificar. Então, aí terminou sendo 5-2. Quando foi 5-2, o Catão disse, vamos fazer uma nova, porque aí tentou justificar o fato de que eu devia ter conhecimento disso aí. Vamos fazer uma coisa. O relator votou a meu favor. Então, foi 6-1, só quem votou contra foi Catão. Aí foi superado. O outro fato foi, logo quando instalei a Tabajara FM, a gente teve que contratar algumas pessoas prestando serviço. Nessa época já estava proibido, tinha que ter concurso público. Aí, tínhamos que contratar e não tinha como fazer concurso. Eu fiz várias cartas à Secretaria de Administração pedindo para fazer concurso, mas quem tinha que contratar, senão não instalava a FM. Foram 6 pessoas contratadas. Depois de muito tempo, aí, esse processo foi correndo, eu me defendendo, mas só que chegou a um trabalho que o Tribunal de Justiça estava desenvolvendo, e aí me condenou também por improbidade administrativa por ter contrato essas 6 pessoas. Eu fui condenado por improbidade administrativa pela Justiça do Estado. Aí foi quando eu fui fazer a defesa. Aí fui conversar com todos os embargadores, aí a Câmara, uma das câmaras que foi julgada na segunda instância, né,
né? E também por unanimidade me absolveu. Quer dizer, eu só passei por esses dois tipos de problema, mas graças a Deus todos os outros foram solucionados. Mas são um aborrecimento, quer dizer, isso causa uma certa apreensão, né? A gente fica... E o fato de ser condenado por improbidade administrativa, eu passei mais de um ano com o meu nome na relação... Lá no rol dos culpados, como se diz, né? Até que foi, que na segunda instância, no Tribunal de Justiça, eu fui absolvido. Rui, e eu me lembrei agora, quando você estava falando da parte administrativa da União, eu passei batido, não estou anotando aqui, mas eu me lembrei de uma coisa. Todas as vezes que eu converso com ex-administradores da União, eles citam o fato dos insumos, das dificuldades com os insumos, porque, por exemplo, jornal, papel, importado, filme, na época que era filme, hoje é tudo no computador, era importado. Os químicos, né? Revelador, fixador, tudo importado. A tinta. E aí você tinha que lidar, geralmente, com um produto que você ia usar, vamos falar preço de hoje, em real, mas você tinha que comprar em dólar. Como foi a sua relação com esse problema que era comum, não apenas aos jornais, mas às gráficas, né? Primeiro eu tive o diretor técnico, que era o Pontes, que era uma pessoa que tinha experiência muito grande nisso, então eu já sabia prever as necessidades dos insumos, né? E a gente trabalhava isso com uma certa previsibilidade. Então, aliava aí a questão da competência técnica, da experiência de Pontes com a parte administrativa, e a gente conduzia isso de forma que, então, claro que tinha as dificuldades, muitas vezes por conta da oscilação do próprio mercado, do câmbio, né? E isso criava dificuldades, e além do caso também na questão da burocrática, né? A gente tem que vencer o trâmite burocrático da administração pública, dificulta muito a administração na sua celeridade. Então as coisas não acontecem com a celeridade que a gente deseja e que a gente pode ter na empresa privada. A administração pública está presa ao ritmo da burocracia, e às vezes a licitação acontece, aí vem alguém, entra com recurso, aí já atrapalha tudo, aí você perde um tempo, aí você vai ter que recomeçar tudo de novo. Então isso é uma coisa que acontece na administração pública e não acontece na administração de empresa privada. Mas isso, graças a Deus, também na minha época, não tive grandes problemas em relação a isso, não. Até porque na época a gente estava vivendo um momento que não tinha grandes traumas assim, nessa relação de mercado, nessa relação de mercado. Não havia... Foi uma época que não havia muita crise, o Brasil não vivia uma crise assim, muito grande, né? Quer dizer, o Naná enfrentou um problema sério com a pandemia, né? Porque, por exemplo, a instalação da Tabajara, da FM, aqui nós chamamos migrando da Tabajara da FM, e para comprar aço desapareceu do mercado para montar a antena. Quer dizer, então... Por isso a demora, porque a gente não está ainda com a Paraíba FM funcionando por conta dessas... E que isso, a pandemia, fez com que houvesse uma dificuldade muito grande para que as coisas acontecessem no tempo que a gente precisava para que o objetivo fosse alcançado. Rui, a gente já conversou sobre muita coisa, eu queria deixar você à vontade para alguma consideração final, para alguma passagem sua aí pela União que eu... deixei passar, não perguntei por desconhecimento ou por esquecimento. Então eu queria saber se você quer fazer algum registro, quer acrescentar algo, fazer alguma leitura ou deixar uma impressão que você tem, por exemplo, sobre a importância da União. Primeiro é registrar a honra de ter sido protagonista da história do Jornal União, que é um jornal centenário, é um jornal que registra a história da Paraíba nos seus mais 120 anos, quase 130 anos. E isso para mim é muito gratificante, eu tenho a honra de ser um dos protagonistas dessa história. Segundo, o aprendizado. E terceiro, a União é a escola do jornalismo paraibano. Por aqui passaram os grandes nomes do jornalismo impresso da Paraíba, né? A intelectualidade na Paraíba, e não só a intelectualidade, mas também as pessoas ligadas à imprensa paraibana, necessariamente é difícil alguém que não tenha passado pelo Jornal União. Isso é uma coisa muito importante. Então, eu poder ter tido a oportunidade de gerir uma empresa desse porte e com essa tradição cultural e histórica,
é realmente muito gratificante e eu faço votos de que a União continue. Já teve gente que quis fechar a União, teve governador que pensou em fechar a União e houve uma reação muito grande, né? E fechar um jornal que é centenário e um jornal hoje que é patrimônio cultural. Do Brasil, né? Patrimônio cultural do Termina Brasil, sendo né? patrimônio cultural do Brasil. Então, que a gente continue sendo que a União continue sendo essa escola do jornalismo paraibano e que as pessoas que estão saindo da universidade, fazendo curso de jornalismo, possam ter aqui também o seu espaço não só de aprendizado, mas de demonstração do seu talento e da sua capacidade de se desenvolver profissionalmente. Então, vida longa para a União, já tem uma vida longa, mas seja muito mais longa. E o meu agradecimento, a minha oportunidade, a minha alegria de ter contribuído com isso. Rui Leitão, muito obrigado pela participação aqui no Memórias à União e a todos até a próxima edição.